Olá pessoal, já estamos de volta aqui com mais um programa no Mundial Telenotícias, o seu canal de análises dos principais acontecimentos do dia no Brasil e no mundo. Polícia Federal prende general das Forças Especiais ainda no processo que investiga o tal golpe que nunca aconteceu, o que representa isso e os caminhos que esta história está percorrendo. Pode não terminar nada bem. Tribunal de Contas da União vai investigar festival de música organizado pela primeira-dama Janja da Silva. Outra coisa que pode terminar bem mal para a imagem do governo. Esses e outros assuntos a gente vai abordar no programa de hoje, que volta logo depois do recado de nosso apoiador. Ele tem um produto muito legal para quem quer acabar com as dores pelo corpo inteiro. Presta atenção aí no que o Andrei Andrade tem a dizer, que a gente volta logo depois do recado dele para falar dessas coisas bem interessantes. Até já. Se você não está dormindo, se você tem dor na ponta dos dedos, dormência, dor nos ombros. Irmão, eu não dormia, não tinha paz. Eu não limpava minha casa e de repente eu já comecei a poder. Hoje eu já limpo minha casa. Hoje eu já lavo minha roupa, que eu não podia lavar, não podia fazer nada. Nada. Para a honra e glória de Deus, hoje eu faço tudo através desse remédio. Muito obrigado, Jesus, e muito obrigado, meus irmãos. Olá, Paulo, é um prazer e uma alegria imensa estar aqui para falar desse produto maravilhoso que vem transformando vidas. E quando eu falo em transformação de vida, é você poder voltar a fazer as coisas que você gosta, é você voltar a fazer as coisas que você precisa fazer. Tem muita gente que está sendo impedido de fazer as coisas por conta de saúde. E você acompanhou, agora você acabou de ouvir mais um testemunho, mais um depoimento de uma pessoa que também vivia com dores e hoje não sofre mais. Por quê? Porque colocou o Articular aqui no seu dia a dia, porque colocou o melhor produto ortopédico do Brasil no seu dia a dia. Então, gente, o que eu quero que você entenda é o seguinte: o Articular aqui, ele vai fazer com que você volte a fazer as coisas que você fazia. Lembra antigamente que você produzia mais? Que você chegava em casa, ainda conseguia ajudar a esposa, conseguia curtir os netos, os filhos, conseguia fazer tudo e não tinha esse cansaço, essa má disposição, essas dores que te acompanham? Gente, quando você coloca o Articular aqui no seu dia a dia, rapidamente ele dá resultado. Por quê? Hoje, segundo a Anvisa e o Ministério da Saúde, nós somos o melhor tratamento ortopédico do Brasil. E sabe por que nós somos o melhor? Porque dentro de um só produto, você tem todas as propriedades que um ortopedista recomenda. Por exemplo, o Articular, ele é rico em condroitina, magnésio, cúrcuma, vitamina D, cartilagem C2 e o melhor de tudo é que ele tem o ácido hialurônico ortopédico. Você já ouviu falar do ácido hialurônico? Gente, hoje o ácido hialurônico ele transformou o mundo da ortopedia. Ninguém mais faz cirurgia. Hoje, a cirurgia, que é aquela prótese que eles colocam entre os ossos para não bater o osso com o osso, para não causar o atrito, hoje a cirurgia ela foi substituída pelas infiltrações, pelaquela injeção de ácido hialurônico. Então, por exemplo, quando é detectado um desgaste, você vai numa clínica ortopédica, eles fazem a ressonância, eles vão te dar duas opções. Cirurgia, que hoje está de lado, e as infiltrações com ácido hialurônico. Só que, gente, uma infiltração custa mais de R$2.000. E uma só não dá resultado. É por isso que eu falo. Uma pessoa, por exemplo, que é assalariada não tem condições de fazer um tratamento como esse. E foi por esse motivo que nós trouxemos o Articular, porque é um produto que cabe no orçamento de qualquer cidadão brasileiro. E você, que está me ouvindo agora, merece viver sem dores. Você merece trabalhar, produzir mais. E quando chegar em casa, ainda ter disposição para poder aproveitar a família. Quando chegar o final de semana, você poder fazer as coisas com a sua família, você poder viajar, fazer alguma coisa legal, uma coisa bacana, coisa que você não faz mais. Gente, o Articular está transformando vidas e hoje eu quero que você também receba essa transformação, porque eu tenho certeza que daqui a 2, 3 semanas é você quem vai estar contando o seu depoimento, é você quem vai estar contando o seu testemunho e eu tenho muita fé que você vai sair desse sofrimento. Chega de ficar gastando dinheiro com medicação de farmácia. Gente, hoje existe mais medicamento do que alimento. Você vai no centro da cidade, você encontra 10, 15, 20 farmácias, uma do lado da outra, e não tem a mesma coisa de mercado não. Mercado tem 1 ou 2, agora a farmácia tem 20, 30. É o que eu falo. Não fique preso no sistema farmacêutico. O Articular, ele vai fazer com que você pare de tomar analgésico, medicação para dor, nada disso você vai precisar, porque o Articular ele já desinflama o corpo, lubrifica as articulações, repõe a cartilagem que foi perdida e faz a sua mobilidade ficar 100%. Não consegue subir? Descer a escada, abaixar, levantar, dirigir, trabalhar, ligue e peça o seu Articular aqui. O telefone está bem aqui abaixo e aproveita porque hoje a promoção está incrível. Eu preparei hoje 300 kits e os 300 primeiros telespectadores que ligarem a partir de agora vão receber um desconto especial, o maior desconto já visto aqui. Então aproveita e ligue agora, 0800
591 4391. 0800 591 4391. Vou repetir o telefone, é bem tranquilo, bem fácil. Tem a opção também de você acessar o WhatsApp via QR Code. É só apontar a câmera do seu celular aqui para baixo que você tem acesso direto ao atendimento WhatsApp. Não é inteligência artificial, é atendimento humano, tá? E o seu tratamento será acompanhado. Não é só vender não, nós vamos acompanhar o seu tratamento para que você de fato tenha resultado. A minha preocupação é que você tenha resultado e você vai ter, porque esse produto ele é maravilhoso. São 2 cápsulas ao dia e você vai ver a melhoria na primeira semana de uso. Aproveita e liga 0800 591 4391. 0800 591 4391. E para quem ligar agora, ainda ganha de presente. Eu vou começar pelo Ora Pronobis, porque o Ora Pronobis ele é maravilhoso. Gente, Ora Pronobis é conhecido como Santa Planta. Ajuda no diabetes, controle do diabetes, pressão alta, colesterol, quem tem problemas intestinais. Ele é maravilhoso. E junto com o Ora Pronobis, você ainda ganha também as pomadas. Gente, são pomadas maravilhosas. Pomada diurna e pomada noturna. A pomada diurna, ela tem Ora Pronobis na composição, carqueja, camomila. É uma pomada maravilhosa. Você passa ela todo dia de manhã. Passa ela e toma uma cápsula do articular, que é assim que você acorda. E vai a pomada noturna, para você passar antes de dormir. Então, quando você for tomar a segunda cápsula, toma a cápsula da noite e também passa a pomada da noite. Você fazendo esse processo, eu garanto para você que na primeira semana de uso você vai ter uma grande melhora. E junto com as pomadas e com a Ora Pronobis, ainda vai mais 2 itens que é para te ajudar a ter um resultado mais rápido. São os massageadores. Vai o massageador para os pés, aquele que você coloca os pés em cima dele, faz aquela massagem, melhora varizes, melhora a queimação nas pernas, e também vai a pistola massageadora profissional. Tudo isso você recebe na porta de casa e o pagamento é só pro mês que vem. Então, gente, aproveita e ligue agora. 0800 591 4391. 0800 591 4391. Receba o Articular, que é o melhor produto ortopédico do Brasil, Paulo! E já estamos de volta com o nosso programa de análises aqui no Mundial Telenotícias. Muita coisa precisa ser analisada com cuidado. Por exemplo, tratar de não perder muito tempo discutindo o sexo dos anjos, pois é justamente o que tentam fazer agora. Desde que o atual governo começou, as autoridades não fazem mais nada a não ser tentar encontrar uma forma de não deixar o ex-presidente Bolsonaro voltar ao cenário político nacional. Ele representa um risco muito grande para os planos da atual república. Ele pertence a um outro time que não o dos aliados, dos amigos. Por isso, não pode ficar por aí arregimentando eleitores e aumentando o seu poder de voto. Não pode. É adversário, e adversário com esse potencial todo tem de ser eliminado de qualquer jeito. Caso contrário, se torna amanhã um obstáculo intransponível. Tentaram de todo jeito no passado, mas nunca deixaram de lado essa história da minuta fictícia do tal golpe que nunca existiu. E sabe o quê? É impressionante ver a mídia esquerdista tentando justificar o injustificável. Se não, vejamos. É sério esse negócio de planejar um atentado contra a integridade física de alguém. É? Sim, é. E muito. Ainda mais se esse alguém for uma autoridade pública. Mas e se o planejamento não chegar às vias de fato? O que acontece? Ele passa a se assemelhar a uma conversa de bêbados em um botequim qualquer da esquina. Ou seja, se não há a efetivação da ameaça, então tudo fica também no campo do imaginário, do abstrato. Nada é real, ou não? Sendo assim, qualquer punição a um crime que não aconteceu também não pode passar de uma imaginação. Aí tudo bem. Imagina-se que houve um crime e logo imagina-se que o responsável foi condenado. Acabou. Script encerrado. Mesmo que tivesse acontecido o que dizem por aí que aconteceu, porque não sabemos ainda, uma vez que não houve nenhum julgamento e nem condenação, portanto, não somos nós que diremos quem é criminoso, culpado ou não. Então, mesmo que tivesse acontecido como estão dizendo, os acusados ainda assim estariam no direito deles, no direito à imaginação. Veja bem, os caras estavam no poder. E como todos, quando estão no poder, falam coisas de arrepiar e que ninguém fica sabendo. Eles poderiam dizer até que iriam explodir o mundo inteiro, e daí? Desde que não o fizessem,
não teria problema nenhum, porque foram apenas conversas. Quer uma visão disso? Não houve a eleição e tudo não correu como o esperado, graças ao TSE, como gosta de dizer? Sim, correu. O presidente Lula não foi eleito democraticamente? Sim, foi. Ele não precisou de nenhum salvo-conduto para assumir a presidência provisoriamente. Precisou? Não. Ele não assumiu tranquilamente e subiu a rampa do Planalto? Sim, subiu. Está governando até hoje? Sim, está. Então, que raios de golpe foi esse que nós não vimos? Onde estávamos que não vimos isso? Uma minuta? Eles podem até ter brincado de Forte Apache e destruído todos os índios da imaginação deles. Tudo não passou de um plano tolo que foi colocado em um papel e depois impedido, se é que foi mesmo impedido. Mas, se houve uma tentativa de golpe, como aconteceu no Peru, quem frustrou esse dito golpe de Estado? Quem impediu o governo de tombar? Queremos saber, até mesmo para não ficarmos falando por aí besteiras. Quem? Se houve uma tentativa, alguém impediu. Esse alguém, então, foi o ex-presidente Bolsonaro, que era o chefe das Forças Armadas e controlou o ímpeto de quem era golpista, ou não. Se foi isso mesmo, então o cara é um tremendo herói. E mais, quando aconteceu o dia 8 de janeiro, o atual presidente já estava no poder há quase 2 semanas. Para ver um golpe mesmo de derrubada de poder, seria necessário uma força muito maior do que a que estão atribuindo até o dia de hoje. Uma força muito maior que as senhorinhas e alguns vândalos portando estilingue e bolinhas de gude. Por que está sendo considerado um golpe? Por que as pessoas pediam ajuda do Exército na porta dos quartéis-generais? Por quê? Elas pediam por uma ação contra o resultado de uma eleição democrática, isso sim, uma ação democrática que elegeu o atual governo. Ninguém tem mais dúvidas disso, mesmo porque o bonde está andando e já passou, e a equipe está governando. Já passou e o certo agora é olhar para o futuro, olhar para frente. Quem vive de passado é museu. Elas, as pessoas que ficaram na porta dos quartéis, tinham de ter aceito o resultado? Sim, mas até nisso elas não cometeram nada demais que estivesse fora do direito constitucional de cada uma delas de se expressar livremente. Está na Constituição brasileira e aquelas pessoas não faziam nada demais. Só que essa expressão acabou na Praça dos Três Poderes e nos atos do dia 8 de janeiro. Mas e daí foram excessos e vandalismo? Ninguém tenta a derrubada de um poder invadindo prédios públicos em uma tarde de domingo. Quando se quer dar um golpe, verdadeiramente se invade as instituições para prender as autoridades ocupantes justamente quando estão no local trabalhando. Aconteceu isso? Não. E nem de longe. Já tivemos situações bem piores na mesma Praça dos Três Poderes que nunca terminaram com as acusações que estão sendo feitas até o dia de hoje. Os vândalos estão soltos por aí e sem nenhuma punição. Lembrando que todos eles portavam bandeiras da CUT, da CGT e de outras centrais sindicais e até mesmo do MST. Como dissemos, foi um excesso de liberdade de expressão que culminou com a depredação de patrimônios públicos. E isso está previsto na legislação brasileira. É só se debruçar sobre o que está escrito e aplicar as penas previstas. Pronto! Crescer esse episódio para uma tentativa de golpe de Estado nos parece mais um sentimento de vingança por aquele povo não ter aceito e nem se conformado com o resultado das eleições. Entendeu? Elas tinham e ainda têm o direito de não concordar, porque isso é democracia, e pedir o que quiserem. O importante é, se o que pedem é ilegal, não ser atendido. Mas queriam prender todo mundo, como de fato aconteceu, simplesmente porque as pessoas não queriam aceitar. Só não prenderam antes porque ficaria muito mal para o governo, mas acabaram dando um jeito, ok? As pessoas estão pagando caro, e até mais
do que merecem. Por que não fazer a mesma coisa com certos influenciadores digitais que sugerem a caça de alguns políticos da esquerda, inclusive com fuzis de assalto na cabeça deles, como forma de eliminar a verdadeira democracia e o devido Estado de Direito? Por que não prender essas pessoas de esquerda exatamente como tentativa de golpe de Estado? Porque para dizer esse tipo de coisa que dizem, é porque já estiveram discutindo antes com alguém, ou não? E se discutiram, é minuta de golpe também. Por que não prender as pessoas que arrancaram a cabeça de um boneco de Bolsonaro e a chutaram pela rua, sugerindo também um atentado contra o ex-presidente? Por que disseram que Adélio Bispo era um lobo solitário, sem investigar quem poderia ter financiado as custas dele naquele dia em Juiz de Fora? Por quê? Na manhã desta terça-feira, a Polícia Federal cumpriu mais um mandato de prisão. Só que desta vez contra um general de brigada de 2 estrelas e mais alguns outros oficiais integrantes das Forças Especiais, conhecidas como os Kids Pretos. Além dos militares, um agente da PF também foi preso, acusado de pertencer ao que foi chamado de organização criminosa. Segundo o que foi revelado pela polícia, eles pretendiam atentar contra a integridade física do atual presidente, do vice e do ministro Alexandre de Moraes. Isso se daria por explosão ou mesmo por envenenamento. Foi o que ficou constatado pelo relatório da Polícia Federal. O ministro autorizou a busca e apreensão, assim como a prisão dos envolvidos na suspeita. O general preso é Mário Fernandes, então ministro interino da Secretaria-Geral da Presidência na época de Bolsonaro. Segundo a Polícia Federal, documentos conhecidos como Punhal Verde e Amarelo e Minuta do Golpe foram elaborados no Palácio do Planalto com a participação de aliados próximos ao ex-presidente. Um dos arquivos teria sido impresso em novembro de 2022 pelo general dentro da Secretaria-Geral. E, de novo, se esses caras estavam mesmo planejando isso naquela época, por que não colocaram em prática? O que houve para que eles desistissem do plano? Será que era sério mesmo? Ou apenas uma conversa de puxa-sacos, de fanáticos querendo aparecer para se dar bem com o chefe, ou até mesmo de bêbados, de pileque, angustiados com o que se aproximava? Por quê? Pelo que sabemos, o planejamento não foi frustrado por ninguém na época, por nenhuma força, nem que supostamente estava sendo elaborado. Vai dizer mesmo que isso não está com cara de vingança? E o governo não está indo em frente, eu pergunto, não está governando como resultado da democracia desde o momento em que foi proclamada a vitória? Não está? Então, qual o motivo disso tudo? Ainda mais no encerramento do encontro do G20? Há quem diga em Brasília que isso seria para tentar passar uma narrativa às autoridades que se encontravam no Brasil. Macron, Biden, Narendra Modi e alguns outros. O curioso é que nunca houve esse tipo de situação no Brasil nos governos anteriores. Até mesmo na passagem de Temer para Bolsonaro. Tudo era muito tranquilo. Isso só acontece quando o governo da esquerda, e principalmente do PT, se sente ameaçado. Foi assim contra o ex-presidente Temer quando esse assumiu. Até hoje o acusam de golpista. É ou não é? O problema é que essa gente toda não vai ter muito tempo para agir. O que querem fazer, precisam fazer rápido, para que se possa sustentar qualquer narrativa depois. Bolsonaro e o general Braga Neto, que compôs a chapa do presidente na época como vice, foram citados pela Polícia Federal como os responsáveis pelo planejamento da morte das 3 autoridades citadas anteriormente. Esses atos só mostram o desespero dessas pessoas. Parecem estar com insônias só de pensarem nas consequências que virão em um futuro bem próximo. E essas consequências virão mesmo, não há como negar, isso é realidade. E esse desespero todo só faz com que as autoridades metam os pés entre as mãos. Responsabilizar Bolsonaro por um crime que não aconteceu pode ser ainda mais perigoso.
Todas as assessorias dos que estiveram presentes no G20 no Rio de Janeiro sabem muito bem o que está acontecendo no Brasil hoje, da realidade dos brasileiros, inclusive as tentativas de fazer valer as narrativas. Ninguém no mundo é mais bobo como antes, não é. As informações chegam de um lado ao outro do mundo na velocidade da luz. Por isso, tentam desesperadamente controlar as mídias sociais, porque é através delas que se tem acesso às verdades. E verdade é o que não interessa para essa gente. Daqui a pouco nós vamos voltar a conversar mais sobre esse tema na companhia de nossos comentaristas. Fique por aí que a gente já volta, é bem rapidinho, mas antes preste atenção no recado de nosso apoiador. Vai daí. Exatamente, Paulo. Olha, é sempre um prazer falar com você e trazer um tratamento incrível, porque a gente sabe que o homem passa por muitas dificuldades no dia a dia. É o trabalho, o estresse, a rotina, o trânsito. Isso daí deixa qualquer homem muito cansado. E o Max Viril em uma cápsula é uma explosão de vitalidade. O Max Viril Premium tem ajudado muitos homens a tratar, Paulo, ejaculação rápida. A gente sabe que isso aí é um constrangimento. O homem prepara aquele tempo especial, fica preparado, tem vontade, mas não adianta ter vontade e entrar despreparado, porque aí 5, 10, 15 minutos, pronto, acabou. E o Max Viril Premium, gente, a primeira coisa que ele vai fazer é prolongar o seu tempo de ação, aumentar a resistência, ou seja, você consegue ter o controle do seu corpo, o controle da ereção, consegue namorar por mais tempo sem falhar, sem nenhum constrangimento, e é natural, principalmente porque o homem depois dos 30 anos, Paulo, ele também tem uma queda muito grande de testosterona. E isso vai influenciar até no seu emocional. Você que está acompanhando o programa, quantas vezes você já não acordou do nada, assim, deprimido, cansado, mesmo depois de dormir? Pois é, não é normal. A testosterona cuida de tudo isso. E o Max Viril Premium estabiliza a sua testosterona. Você que passa por estresse, ansiedade, ele diminui a ansiedade também. E isso vai ajudar muito no seu dia a dia. É uma explosão de vitalidade, traz de volta aquela eletricidade sexual. E o principal, além do controle da ejaculação, você consegue ter mais desempenho, 10 vezes mais potência. Às vezes você acha que não precisa. E aí tomou Max Viril, ele destrava o seu corpo para você atingir o máximo de potência. Ele vai trabalhar cada terminação nervosa, todo o corpo cavernoso. Eu até brinco falando que é a academia ali do Melhor Amigo, porque ele trabalha o fortalecimento muscular. Isso é muito importante. Ele bombeia mais sangue para o órgão genital e isso vai trazer sensação de volume, muito mais desejo. O apetite sexual é incrível e é natural. Faz o seguinte, já anota o seu telefone. 0800 323 0090. Anota o telefone. 0800 323 0090. Salva aí o telefone, tira um print aqui do GC e aproveita, ó. Tomando todos os dias o Max Viril Premium, ele vai melhorar todo o fluxo sanguíneo masculino. Isso é importante para quem tem problemas circulatórios. Ele vai trazer dentro da cápsula aquela dose extra de energia, mais concentração, principalmente para quem sempre, Paulo, promete que precisa tirar aquela academia do papel, precisa fazer um exercício físico para melhorar a saúde, aquele jogo de futebol com os amigos. Pois é, com o nosso Max Viril Premium você tem mais vitalidade, mais vigor, você acorda diferente. E tudo isso de uma forma muito rápida. É tão concentrado e tão forte, ele é tão rápido porque você não precisa tomar todos os dias. Uma cápsula a cada 3 dias é o resultado que você precisa. Não é incrível? Se você quiser tomar todos os dias, pode, mas uma cápsula a cada 3 dias é o suficiente, porque ele é forte, concentrado e ainda tem nanotecnologia. Faz o seguinte, invista em você. Se você ligar agora, presta atenção, ó. 0800 323 0090. Tem desconto, frete grátis e eu vou liberar, atenção, 70% de desconto. Você vai pagar só 30%. 70% de desconto é para você que está acompanhando o programa. Além disso, você vai levar o AirDots, que é o fone sem fio Bluetooth, e vai levar também um smartwatch top de linha, aquele relógio inteligente que você recebe notificação do WhatsApp, você consegue ver ali os batimentos cardíacos, é presente para você. Então não deixa para depois. Max Viril Premium é o aliado do homem para aumentar a potência e o desempenho, e ainda hoje com 2 presentes, hein? 0800
3230-0090. Ó, um homem inteligente é um homem que se cuida, hein? Tem que entrar em campo preparado para jogar aquele jogaço. 0800 323 0090, Paulo. E já estamos de volta com o nosso programa aqui no Mundial Telenotícias. E agora há pouco a gente estava falando das prisões dos militares na manhã desta terça-feira em Brasília e também no Rio de Janeiro. A suspeita é que eles teriam planejado um atentado contra a vida do presidente, do vice e do ministro Alexandre de Moraes. Os militares faziam parte de um grupamento especial do Exército e, segundo o que foi informado, a instituição estava acompanhando tudo, sabendo de todos os passos da Polícia Federal e do Judiciário. Para falarmos mais sobre o aspecto jurídico, o aspecto legal dessa iniciativa do Judiciário, nós vamos bater agora um papo bem legal com o jurista André Marcília. Seja muito bem-vindo, doutor. Como é que o senhor está vendo, do ponto de vista da lei, as prisões do dia de hoje? Seja bem-vindo. Olá, Paulo. Prazer estar aqui contigo, com toda a sua audiência. Pois é, eu creio que a gente precisa analisar esse caso, assim como todos deveriam ser analisados, com frieza, com tranquilidade. Mas não me parece ser o caso. A gente tem as análises, essas prisões me parecem um tanto precipitadas em relação a isso. O que nós temos, pelo menos aquilo que nós tivemos acesso pela imprensa até agora, foi de que havia uma minuta, essa minuta e algumas eventuais trocas de mensagens, e houve essa minuta sendo impressa dentro do Palácio do Planalto. Então aí já relacionaram isso com o Bolsonaro. Veja, o Palácio do Planalto é como um shopping center, entra todo mundo ali, de tudo quanto é jeito, né? Não é possível, isso é muito frágil, essa relação é muito frágil. E essa minuta, a existência de uma minuta, mesmo que ali se planejasse um golpe, que ali se planejasse um assassinato, isso não é crime. Veja, planejar um crime não é crime. Eu não estou inventando isso, eu não estou dando uma opinião, isso está na nossa lei, isso está no nosso Código Penal. Aliás, é isso que faz, Paulo, com que escritores, por exemplo, não sejam presos. Porque a diferença entre um escritor ou um roteirista de série de streaming, a diferença entre essas pessoas ao elaborarem uma série, um livro sobre um assassinato e um criminoso, é justamente o início do ato executório. Se não há esse ato executório, se ele não é posto minimamente em prática, muita gente fala assim, mas se puser em prática um golpe, não tem como investigar depois, porque o golpe já vai ter sido dado. Não é necessariamente terminar o ato executório, é iniciar o ato executório. Ou seja, se você está no terreno da fabulação, se você está no terreno do planejamento e não coloca aquilo minimamente em uma prática de ação concreta e demonstrável, aquilo não é crime. Aquilo, por mais estranho que possa parecer, é liberdade de expressão. Como a gente costuma dizer aqui, se o sujeito chega na delegacia e diz para o delegado para ser preso, que ele quer ser preso porque está com desejo de matar alguém, o delegado vai mandar ele embora, porque não há razão para mantê-lo ali detido, porque não cometeu nenhum crime até aquele momento. Mesmo que ele fale, que tenha planejado, que tenha tudo escrito direitinho, como é que ele vai fazer, ainda assim não é considerado crime, porque ele não cometeu o ato ilícito. Não é verdade? Ou seja, ele está ainda em parte de planejamento. Como dissemos aqui, o que é estranho e o que nos parece realmente muito esquisito, e a gente tem que analisar isso de uma forma bem fria e dentro da lei, os caras estavam no poder ali dentro, eles podiam se reunir ali, discutir, jogar cartas, jogar uma partida de truco, dizer que queriam explodir o mundo, eles poderiam dizer o que quisessem, né? O que quisessem ali. A partir do momento que não o façam, aí não é crime, não é? Agora, veja, o ato aí em si está sendo considerado depois que o atual governo já estava quase 2 semanas no poder. Então, veja, já estava andando. E o senhor acha que é possível se cometer um golpe de Estado com estilingues e bolinha de gude?
Pois é. Aí entram ainda essas questões secundárias, né? Ainda sobre a questão anterior do planejamento, outro dia eu até escrevi um artigo e disse isso. Se você passa 4 anos planejando um golpe todos os dias, todo dia você chega em casa, planeja, fala com outro, planeja um golpe 4 anos seguidos, aí você sai de casa e assalta um supermercado e é preso, você vai cumprir pena por assalto. Você não vai cumprir pena por golpe, porque golpe não foi dado. Então, o direito, ele pune o que você faz ou o que você fez, nunca o que você pensou fazer. Senão, a cabeça da gente, ela é tão fértil que eu acho que não sobraria ninguém solto no mundo. Claro que em todos os momentos da vida alguém já pensou alguma bobagem, alguém já cogitou alguma besteira, mas não fez. E é isso que importa. O direito ele precisa ser objetivo. Agora, há diversas fragilidades outras nesse caso, né? Então, como é que é possível a elaboração ou como é que é possível você cometer um golpe com bolinhas de gude, como se diz, como estilingue, ou mesmo eu ouvi dizer em bazuca. Quer dizer, há toda uma narrativa fantasiosa, me parece, né, do ponto de vista, pelo menos, intuitivo em torno desse caso, em relação ao que até agora chegou a nós. E eu fico aqui pensando também, Paulo, que o outro ponto relevante é o seguinte: o 8 de janeiro, que foi visto como uma tentativa de golpe de Estado, os inquéritos sigilosos do STF não foram capazes de rastrear. A gente teve agora o tal do tio França, que foi até a Praça dos Três Poderes, e os inquéritos dos atos antidemocráticos, todos os inquéritos que estão no STF, eles não foram capazes de rastrear. Agora, mais uma vez, há uma tentativa de golpe e assassinato em que esses inquéritos não foram capazes de rastrear. Então, assim, para que servem, afinal de contas, esses inquéritos? A gente precisa concluir aqui que ou os inquéritos não estão servindo para nada, ou esses fatos estão surgindo de uma hora para outra, e é necessário que a gente se pergunte também por qual razão. É curioso que toda vez que o governo passa por um apuro, ou que o judiciário está sob holofotes ou críticas, surge uma acusação grave contra sempre das mesmas pessoas, contra as mesmas pessoas, pelos mesmos fatos. Estamos, Paulo, há 6 anos assim. Como é que a gente pode pensar que estamos há 6 anos sob perigo de ameaça à democracia? Então, ou realmente isso tem algo de fabulação, tem uma tentativa talvez das próprias autoridades de criarem fatos fantasiosos, ou a gente tem uma democracia que tratada por incompetentes, por autoridades incompetentes, que durante 6 anos não conseguem erradicar aquilo que eles anunciam como um problema. Essa democracia ela é relativa e já foi externada pelo chefe do poder em algum tempo atrás, não é? Ela é uma democracia relativa. A pergunta que eu faço agora é o seguinte: tem condições de relacionar isso que ocorreu, ou seja, a prisão desses militares de hoje, com o presidente Bolsonaro e com o vice dele na chapa, né, que ele estava concorrendo, o general Braga Neto? O que tem nisso aí? Porque eu me lembro muito bem, na época em que o presidente Lula foi acusado de ter ali, de ser proprietário do sítio de Atibaia, ele disse: não tem nada aí no meu nome, não tem nada assinado aí, e mesmo assim os caras foram lá atrás dele e tentaram condenar, e aí a esquerda disse que estava errado, porque não havia absolutamente nada ligando o presidente ou o ex-presidente em questão com aquele fato em si. E por isso, inclusive, conseguiram anular através do erro de CEP, mas alegaram isso aí também, que não fazia o menor sentido esse tipo de coisa, como, por exemplo, também as obras lá no triplex do Guarujá. Então, a pergunta que eu faço agora é o seguinte: como é que isso pode ser atribuído ao ex-presidente e ao vice dele na chapa, que concorreu em 2022, o Braga Neto? Faz sentido juridicamente isso, doutor? Não vejo como. A única forma, a não ser que a gente tenha amanhã uma demonstração, uma prova e tal, mas até agora, pelo que a gente viu, para mim, sentido nenhum jurídico faz. E pelo seguinte: muitas vezes os políticos, ou os comandantes, ou os presidentes acabam condenados pelo que a gente chama de domínio do fato, né? Então, eles são os presidentes, então eles estão num cargo de responsabilidade que faz com que eles possam se tornar responsáveis pelos atos dos seus comandados. Veja,
não é o caso de um crime, é um caso apenas de uma situação lícita. Se alguém está exercendo o poder de presidente, né, então, investido desse cargo, ele se responsabiliza pelos seus subordinados. Agora, ninguém dá um golpe investido da posição de presidente. Então é óbvio que para se condenar o Bolsonaro, ou para se investigar, ou enfim, para se atribuir ao Bolsonaro qualquer culpa nesse caso, é necessário, primeiro, que exista um fato e que esse fato seja criminoso. Segundo, que exista uma relação direta dele com esse fato. Não pode ser uma relação suposta. Não pode ser porque ele estava ali perto. Não pode ser porque ele era o presidente ou comandante ou foi o presidente ou porque ele é líder da direita. Essas suposições não existem no mundo criminal. Não pode ser feito esse tipo de ilação sem uma relação não apenas direta, como demonstrada e comprovada da intenção dele de participar disso. Veja que a Polícia Federal já tinha vazado informação há cerca de um mês de que na segunda quinzena de novembro iria indiciar o ex-presidente por crime com relação a essa minuta de golpe. E agora aconteceu isso. Se for mesmo baseado naquilo que foi apresentado, porque pelo que nós temos aqui, nós temos as imagens, nós temos todos os documentos, né, os ofícios, né, tudo que foi assinado, né, pelo ministro e pelo o corregedor, o PGR, né, o Procurador-Geral da República. Nós temos tudo isso aí, nós vamos mostrar as imagens agora há pouco. Se diz ali que nada será escondido. Então, se for com base naquilo que está escrito ali, fica muito fraco tentar pegar o ex-presidente Bolsonaro e o Braga Neto com base nesses argumentos, porque realmente eles não se justificam nisso aí. Vai ser mais um tiro na água. O senhor não acha, não? O problema é que as questões hoje que são juridicamente frágeis, elas acabam colando porque tudo está sob sigilo, a gente não tem como exatamente saber, daqui a pouco essas questões, há uma condenação e a gente não sabe muito bem por quê, né? O próprio Bolsonaro hoje está inelegível por uma condenação absolutamente frágil. Absolutamente frágil. Quer dizer, foi feita uma condenação na Justiça Eleitoral dizendo que ele, com vídeos, impactou usou os meios de comunicação para impactar com desinformação as eleições. Se você somar os vídeos tanto do Facebook quanto do Instagram que ele postou, da reunião que ele teve, não soma 1 milhão as visualizações. Isso estava no relatório que serviu para condená-lo. Não soma 1 milhão de visualizações, a gente teve quantas pessoas votando nas eleições à época. Então aquilo não impactou em nada, mas mesmo assim ele foi tornado inelegível. Fora que desinformação é um conceito subjetivo que se presta também a interpretações políticas. Então, hoje em dia, o grande problema é que basta você tornar um fato jurídico para que ele caia numa espécie de abismo, de buraco negro, em que as Supremas Cortes colocam aquilo sob sigilo e julgam da forma que quiserem, sem qualquer tipo de prestação de contas ou de se importarem muito com a crítica da sociedade ou da opinião pública, até porque muitas dessas críticas são silenciadas por uma espécie de mídia tradicional que se sente aliada ao executivo e até mesmo ao judiciário, aplaude os abusos. Isso nos parece aquela história de que mostre-me o homem e lhe direi o crime. Com isso aí, começou a surgir novamente a história da regulamentação das mídias sociais. O ministro disse num encontro ontem, ou seja, na segunda-feira, junto com o Gilmar Mendes, no Mato Grosso, da necessidade de se regulamentar as mídias sociais. Por quê? Qual seria a verdadeira razão por trás disso? Isso não estaria sendo aí considerado como um atentado contra a Constituição brasileira, uma vez que não há como regulamentar as mídias sociais senão através da censura? Pois é. Sem dúvida alguma a ideia aqui é de controle. É de controle. Aliás, muitas vezes se fala assim, lá fora já se fez a regulação das redes sociais. Lá fora se fez outra regulação, não é a mesma. Lá fora se fez uma regulação buscando transparência das redes sociais. O que se quer fazer no Brasil
E eu digo porque os projetos de lei estão aí para quem quiser ler. E, inclusive, está aí o que o STF pensa do assunto nas próprias resoluções do TSE, em que há ali uma espécie de regulação das redes sociais durante o período eleitoral. O que se está na mesa é controle, não tem nada a ver com transparência. A ideia é controlar o que as pessoas dizem, de novo, com esse conceito subjetivo do que é desinformação. Então eu chamo de desinformação aquilo que eu quiser e tiro, portanto, do ar aquelas pessoas, como você bem disse, que eu desejo que saiam. Aquela ideologia política que é adversária do que eu penso. E assim você fica falando sozinho. É um desejo tirânico, é uma postura autoritária. É isso que está por trás da regulação das redes sociais no país. O controle do discurso político que é avesso às pessoas que hoje ocupam o poder. Foi exatamente isso que aconteceu na Rússia, né, do presidente Vladimir Putin, quando censurou Alexei Navalny, que era o principal opositor político dele, né, acabou dizendo que ele mentia, que era usuário de fake news, desinformação, acabou prendendo o cara, condenou o cara e não deixou ele sair da onde ele estava, né? Ele acabou morto em função disso. Foi um trabalho, né, de repressão gigantesco. Mas, doutor Marcílio, aproveitando aqui ainda, eu sei que nós temos aí um pouquinho de tempo, né, para o senhor ter outro compromisso, mas eu queria falar de outro assunto, queria falar de Janja Palusa, esse evento que a primeira-dama acabou organizando, né, em prol, né, do fim da fome, do combate à fome e da miséria. Só que isso, né, acabou consumindo mais de 33 bilhões de reais do que foi confirmado, do que foi esclarecido, né? Estava ali com transparência a Petrobras com cerca de 18 milhões de reais e uma outra empresa que apresentou cerca de 15 milhões de reais. O TCU está investigando se houve abusos, né, desses valores, porque ali serviu apenas para pagar alguns cantores, alguns artistas. 33 milhões de reais. Onde é que nós podemos parar com isso aí? Se existe ali uma malversação dos recursos públicos, vai ficar ruim para o governo federal, não vai? Deveria. Aliás, sequer para a Janja, porque a Janja nem teria autoridade para gerir esse evento. A gente precisa lembrar que a Janja não tem cargo. O único cargo da Janja é um título de ser mulher do presidente, né? Ela não tem absolutamente mais nenhuma autoridade para além disso. Então ela encabeçar um evento desse já está errado na raiz, né? Ela se colocar como o rosto desse evento já está errado em si. Isso em si, ainda que não tivesse gasto R$1, já seria errado. Qualquer ato que ela tome em nome do governo é um ato nulo, e que inclusive enseja a responsabilidade também, porque ela não pode fazer isso. Agora, se esse evento paralelo ao G20 que foi feito, de fato, teve esses gastos públicos, além de se apurar se isso teve alguma participação dela nessas decisões, porque ela não poderia, né, é necessário também que se faça uma aferição muito criteriosa, porque não há aparentemente, nenhum interesse público no gasto de dinheiro com um artista. O que esses artistas somaram? O que se combateu de fome de verdade por conta de cachê de artista? Aliás, eu ouvi dizer que era cachês altíssimos, embora eles estivessem ali, inclusive se desculpando, dizendo que os cachês eram baixos, e eu fui ver quais eram os cachês e eram altíssimos, quisera boa parte dos artistas do país ganhassem esses cachês. Então a gente está ali dialogando com uma realidade realmente paralela, não apenas ao G20, mas também paralela ao bom senso e a mínima estrita relação de coerência com um país pobre ou com um país que tira muitas vezes o dinheiro da educação, da saúde, etc., e fica gastando com essas bobagens todas. Olha, muito bem, 33 milhões de reais dariam aí facilmente para comprar pelo menos 500 mil de cestas básicas. 500 mil de famílias poderiam ficar aí sem fome durante pelo menos um mês. Isso seria extraordinário e esse dinheiro foi jogado fora, né? Em troca de quê? De nada. Simplesmente para ter um show para chamar a atenção da fome e da miséria, para depois o presidente ainda mentir.
né, no G20, dizendo que conseguiu tirar quase cerca de 30 milhões de pessoas da fome e da miséria no Brasil em 1 ano e meio de governo. Isso é realmente, a gente precisa olhar com carinho essas coisas, né? Porque, na verdade, nós estamos aqui para fiscalizar, para mostrar, entendeu? E apontar. Doutor Marcílio, eu sei que o senhor está com tempo aí, né, apertado. Muitíssimo obrigado por sua participação e os seus esclarecimentos aqui no Mundial Telenotícias. E volte sempre que puder, porque é um prazer tê-lo aqui conosco. Obrigado, viu? Prazer é todo meu, Paulo. Um abraço a você e a toda a sua audiência. Tá legal. Tchau. Obrigado. E o encontro do G20 no Rio de Janeiro termina com a sensação de sopa de chuchu. É isso mesmo, muita água e pouco sabor. Melhor que nem tivesse acontecido. A imprensa consorciada fala que o país tem um cardápio imenso para oferecer aos investidores internacionais, como se o encontro de líderes tivesse sido o maior sucesso do mundo. Não foi. Lamento informar, mas não foi. E o que sair dali será apenas narrativa. Mas então, o que vieram fazer no Brasil os líderes como Xi Jinping, Emmanuel Macron e Joe Biden? Bem, Joe Biden, a gente nem precisa dizer, já é carta fora do baralho. Xi Jinping tem interesse em comprar o Brasil, como tem feito em vários lugares da América do Sul, e tinha que causar algum impacto. Macron veio iludido com o meio ambiente, acreditando mesmo que pudesse ter o controle sobre a Amazônia. Pobre iludido. A verdade é que todos saíram acenando e o governo brasileiro na esperança de que alguém volte amanhã para assinar qualquer coisa, e muito em breve. Uma das expectativas era com o acordo do Mercosul, com a Comunidade Europeia, mas já começou a entrar água e gelada por parte do lado de lá. Os produtores europeus não querem a concorrência do Mercosul e não vão admitir um acordo que pode colocar em risco a produção do agro local. Nesta terça-feira, dia 19 de novembro, fazendeiros furiosos na cidade francesa de Limoges, no oeste do país, queimaram sacos de feno e despejaram esterco líquido em frente à prefeitura local em protesto contra o acordo comercial entre a União Europeia e o Bloco Sul-Americano, que, se fechado, deve intensificar ainda mais a concorrência no setor agrícola francês. Os agricultores, em seus tratores, realizaram manifestações em várias partes da França, enquanto a União Europeia e os 4 membros do Mercosul, Argentina, Brasil, Paraguai e Uruguai, tentavam acelerar os esforços para concluir as negociações comerciais de longa data até o fim deste ano. As recentes manifestações dos agricultores seguem semanas de grandes protestos no último inverno, motivados por importações mais baratas, regulamentações rígidas e baixos rendimentos. Os fazendeiros franceses temem que um acordo com o Mercosul traga mais carne bovina, frango, açúcar e milho do Brasil e da Argentina, países que, segundo eles, utilizam pesticidas em plantações e antibióticos para crescimento em animais, práticas proibidas na Europa. O presidente francês, Emmanuel Macron, reiterou no domingo sua oposição ao acordo com o Mercosul, como está proposto. No entanto, com a França carecendo de aliados na União Europeia, nas negociações do Mercosul e os ressentimentos rurais profundamente enraizados, as autoridades podem enfrentar dificuldades para acalmar os agricultores. E agora nós vamos conversar sobre isso com o nosso comentarista diretamente da Europa, Alfredo Bessoff. Seja muito bem-vindo, Alfredo. Como é que você está vendo essa pressão dos agricultores franceses para que o acordo com o Mercosul não saia mais uma vez? É com você. Paulo, tudo bem? Satisfação, bom ver você, bom ver os nossos espectadores. A coisa está fedida. Olha, sinceramente, ainda bem que a França se caracteriza por excepcionais perfumes, porque eu conversei hoje, nessa tarde de terça-feira, eu falei com alguns brasileiros que vivem na França, eles dizem, Alfredo, já chega aqui o cheiro do fedor que nós temos. Imagina se ainda chegar aqui o cheiro desse líquido que eles fazem, desse chorume. Bom,
A questão muito grave é a seguinte: a Europa enfrenta hoje, Paulo e nossos espectadores, uma situação muito peculiar. A Europa, ao longo da sua história, ela nunca cuidou do meio ambiente, ela nunca cuidou das suas florestas, ela nunca cuidou de nada. Paulo, a Europa nunca cuidou de absolutamente nada. E agora eles estão tentando fazer as coisas atabalhoadamente. Teve um evento na Europa e tanto a Meloni quanto o primeiro-ministro da Hungria deixaram bem claros, o Viktor Orbán, de que a questão ambiental não pode continuar sendo tratada do ponto de vista apenas ideológico. E é isso que aconteceu. O povo europeu, Paulo, já deu um sinal claro de que não aceita essa insanidade punitiva contra quem produz alimentos. E a verdade é essa: existe uma verdadeira insanidade punitiva na produção de alimentos. A Europa é cheia de contradições e cheia de problemas. No último fim de semana, a França começou a arrancar, por exemplo, Paulo, e dói no coração a gente falar isso, 27.500 pés de uva, de vinha. Você imagina quanto... como é que pode, Paulo? Que judiaria, que judiação. Não tem cabimento. Mas a Europa, então, durante muito tempo ela não se preocupou com o meio ambiente e depois ela foi para uma postura quase que doentia na questão da ecologia. Houve uma eleição para o Parlamento Europeu, os verdes foram os grandes derrotados, mas mesmo assim eles conseguiram ainda ser uma força muito importante para a eleição da Ursula von der Leyen. O que nós estamos observando é que existe um desestímulo crescente para a produção agrícola. Eu me lembro bem desses dados, faz um ano, faz pouco tempo que eu os li, mas enquanto que um agricultor francês tem como aposentadoria média 450 euros, um servidor público, um funcionário público francês tem uma aposentadoria de 2.000 euros. Então, essa situação do abandono do campo, a Europa não tem mão de obra, Paulo. E a Europa luta contra a mecanização. Você não tem mão de obra. Aqui na Europa, a melhor coisa do mundo são 2 sonhos mais do que no Brasil. Uma alegria é você comprar um sítio e um alívio é você vender. Eu conheço pessoas aí avançadas na idade, pessoas com 80 anos, que têm uma quinta e que precisam passar na quinta elas próprias fazendo os trabalhos agrícolas porque não tem mão de obra na Europa. Essa é uma questão séria. Há uma luta contra o uso de pesticida. Por exemplo, você tem uma quinta pequena, 5 hectares, que é uma chacrinha aí no Brasil. Se você não cortar o capim, você é multado. Se você usar algum produto para combater esse capim, esse inso, essa erva daninha, você é multado também. Mas como então você vai manter esse terreno limpo se não tem mão de obra? Então, na enxada, você mesmo, na enxada, ali calejando a mão. Só que, lembre-se do seguinte, né? A idade de quem está vivendo no campo hoje na Europa é acima de 70 anos. Uau! Então, são situações, Paulo, e o que aconteceu? Voltaram na França, já tem uma situação muito clara na Dinamarca. A Dinamarca irá converter 15% das suas terras agricultáveis em bosques, ou seja, mais perseguição. Eu li uma matéria no The Telegraph do Reino Unido, que, na minha opinião, é um dos 3 melhores jornais no mundo, sinceramente. Para mim é o Mundial Telenotícias, é o Le Figaro e o The Telegraph. Verdade, você sabe que eu tenho esse carinho. Então, lá na Inglaterra, se você cortar as sebes, as árvores, que não for de acordo com a regulamentação,
com as normas que os burocratas criaram, você pode pagar até 50 mil libras de Uau. multa. E Então, aí? há uma punição contra a produção. Os coletes, só para encerrar, Paulo, os coletes amarelos, que muitas pessoas não entenderam porque eles foram para as ruas, os coletes amarelos foi um alerta do campo. Portanto, nós estamos vendo situações, a Europa está com a sua área rural totalmente abandonada e ela precisa... O problema da Europa, eu já falei para você várias vezes, Paulo, a Europa é aquela senhora que foi rica no passado, que tem uma baita de uma mansão e que precisa alugar seus quartinhos da mansão para tentar continuar vivendo com algum glamour. A Europa acabou e a União Europeia vai acelerar o fim da Europa, porque eles tentaram colocar toda a Europa, Paulo, debaixo de uma mesma regulamentação, deixando de lado questões da cultura local, da cultura ancestral de cada um dos povos. É uma situação muito séria. O Macron precisa boicotar o acordo com o Mercosul, que é a sua única possibilidade de sobrevivência política. O Macron não está preocupado com a fome na Europa. O Macron está preocupado apenas e tão somente com a sua fome de poder. E aí a gente fica se perguntando como é então que vão querer comprar produtos agrícolas do Mercosul, usando inclusive os pesticidas que são proibidos na Europa. É uma coisa, né, sem sentido algum, é um contrassenso tremendo. Mas, Alfredo, como é que o encontro do G20 repercutiu aí na Europa? Você tem alguma informação sobre isso? Bom, eu só quero antes lembrar também que a Europa tem muita coisa que vem de Marrocos, sem nenhuma certificação. As coisas absurdas. Você compra tomate, você compra mandioca, você compra um monte de coisas que produzem em Marrocos e alguns outros países da África e que não tem nenhum tipo de certificação. É uma birra porque a União Europeia não consegue sobreviver sem a comida produzida, principalmente por Argentina, Paraguai, Brasil e Uruguai. Bom, questão do G20. O G20 aqui não teve uma repercussão. O G20 foi uma festa da esquerda. De representativo, Macron tentou vender o seu peixe, Macron é Macron, entendeu? Teve a presença aí da Giorgia Meloni, a Alemanha não mandou representantes, a Espanha está num caso sério, os outros países não foram. Sabe por quê, Paulo? Porque esse G20 foi feito para a China brilhar. Exato. Essa é a questão. Esse G20, pessoal, foi uma farsa montada para mostrar o poderio da China. Talvez as pessoas não saibam, recentemente, a China inaugurou um megaporto no Peru. E agora, hoje, terça-feira, dia 19 de novembro, assinou o contrato para a construção de outro megaporto na Nicarágua. A China está apenas aproveitando essa reunião do G20, porque cá entre nós, a presença do Biden pode ter tido efeitos no submundo, mas no mundo real, ninguém mais leva o Biden a sério. O Biden já não é... Olha, o Trump já é presidente dos Estados Unidos antes mesmo da realização das eleições. Então, eu creio que, inclusive, foi uma atitude um tanto quanto estranha eles não terem convidado o Trump para participar. Porque tudo que foi discutido agora, Paulo e nossos netespectadores, tudo tem repercussão a partir do dia 20 de janeiro. Tudo muda a partir do dia 20 de janeiro. E se o Trump não estava presente? Não teve sentido algum. Nada vai para frente. Teve só para fazer a festa. Só foi a festa da China. Esse encontro foi feito para a China brilhar. Eu acompanho aqui, basicamente, eu acompanho o Le Figaro, o Jungfraude, uma série de jornais aqui da Europa. Se você for olhar, por exemplo,
o The Telegraph, mesmo o Daily Mail, não deram nada. Nem mesmo aquela altercação que houve quando o Steinmeier entrou para questionar a prisão do Jimmy Lai, aquele dono do Apple Day, que era um bom jornal, Paulo. Eu cheguei nos áureos tempos, quando eu comecei a fazer o Na Hora do Café, eu usava o jornal do Jimmy Lai. Acho que era Apple Day o nome do jornal, muito interessante, mas era uma voz em defesa da liberdade, que está sendo condenado, e ele é cidadão britânico, ele não é cidadão chinês, ele não é cidadão de Hong Kong, ele é cidadão inglês. Aí o Keir Starmer, que é o primeiro-ministro da Inglaterra, quis cobrar do Xi Jinping alguma resposta. O que aconteceu? A imprensa toda foi expulsa da sala. A China tratou o Brasil como seu chiqueiro, como seu quintal. Houve ação da China coibindo, né, Paulo? Muitas coisas. Desculpe. Não, tranquilo. E teve mais uma coisa, né? Um hotel em Brasília foi inteiramente alugado pelos chineses para acomodar Xi Jinping, e o motivo foi o seguinte: eles não querem a presença da primeira-dama ali por perto. Que coisa esquisita, hein? Paulo, eu vou contar uma história. Só para a gente encerrar. Eu fui durante muito tempo assessor de imprensa da Feira dos Importados lá em Brasília, que é um xing-ling. Bom, uma menina chinesa, bonita, começou, digamos, a tentar ir para a vida desairosa. Os próprios chineses pegaram a menina, fizeram um conselho e mandaram ela de volta para a China. Por quê? Porque não tem nenhum chinês fora da China que não seja controlado e não deva prestar contas para o governo chinês. Esse G20, Paulo, na minha opinião, foi uma festa, apenas e tão somente para a China. Alfredo, nessa quarta-feira, ao meio-dia, nós gostaríamos de tê-lo conosco mais uma vez no meio do dia, né? Para a gente bater mais um bom papo sobre essa situação na Europa. A gente tem a questão dos russos, que estão agora dando sinais de que estão com medo daquilo que não podem cumprir, graças a Deus, né? Ou seja, que seria realmente uma guerra nuclear. Vamos conversar sobre isso nesta quarta-feira. Alfredo, então, muitíssimo obrigado por sua participação hoje aqui conosco. Já não temos mais tempo. Muito obrigado, valeu mesmo, tá bom? Até essa quarta-feira. Um abraço para você e aos nossos telespectadores. Por favor, inscreva-se. Por favor, compartilhe. Por favor, comente. E se sobrar um tempinho, chegue lá no canal de Brasília e se inscreva também. Um abraço, Paulo. Tchau, Alfredo. E nós ficamos hoje por aqui com esse programa. Você viu aí o que o Alfredo pediu. Eu também peço que se inscreva, se torne membro e dê um like. É muito importante para todos nós. Um forte abraço, obrigado pela companhia e nos vemos de novo amanhã. Até lá.